mas fica mais fácil se tiver aqui, que fica gravado, tá? E nós vamos começar, tá, pessoal? Maria Brazão. Uai, eu permiti, mas não apareceu. Ah, foi. Aí, beleza. Deixa eu anotar aqui primeiro os nomes e aí a gente já começa, tá? Então, pessoal, semana passada, então, nós estávamos com o Pet, né? Falando lá da. Opa, Maria Clara deve estar com problema na internet, caiu. Tendo problema aí, Maria? É que eu não tava escutando direito, aí eu Ah, voltei. tá. Aí eu saí e Sim, voltei. beleza. Então, pessoal, é, semana passada, deixa eu só anotar aqui o nome da Maria. Pronto. Nós estávamos trabalhando no PET, né? Eu não sei se eu cheguei reclamando que eu. Então, nós trabalhamos a questão da ONU, né, das organizações internacionais, o Plano Marshall, e antes nós estávamos falando da Primeira e Segunda Guerra e da Guerra Fria, né? E aí, hoje, né, nós vamos dar continuidade à matéria normal do nono ano, nós vamos falar de globalização, mundialização e internacionalização, tá? É uns nominhos meio complicados, mas vocês vão eu vou tentar explicar o melhor possível. Se qualquer coisa, a gente usa mais uma aula para passar esse assunto, tá? Que é um assunto um pouquinho complicado e que na geografia nós vamos falar demais sobre isso, tá? Aqui, vamos ver. Apareceu aí para vocês, pessoal? Sim, Beleza. Então, pessoal, globalização, mundialização e internacionalização, tá? São três termos correlatos, né? Estão relacionados uns com os outros, tá? É, são coisas que existem no nosso dia hoje que estão muito importantes e que vieram ganhando força. Normalmente a gente vê falar muito da globalização, que é o mais importante, diria assim, dos três, tá? Mas nós temos também que falar dos outros dois, porque eles estão relacionados e muitas vezes é confundido, principalmente a globalização com a mundialização. O pessoal fala alguma coisa pensando que é globalização, mas é mundialização. Nós vamos ver qual é a diferença entre eles, tá? Mas primeiro nós temos que explicar bem o que é a globalização, já que é o termo mais importante dos três, tá? Então, primeiro, óbvio, né, gente? Globalização é o ato ou efeito de globalizar, né? Nossa, professor, que coisa, né? Mas é a definição do dicionário, né? Mas o que que é esse ato de globalizar? É o aumento das relações entre os países a partir da diminuição das suas distâncias. Quer dizer que o Brasil e os Estados Unidos ficou mais perto o território? Não, ficou mais próximo por causa do avanço das tecnologias, da comunicação, do transporte, essas coisas. Os territórios físicos, geológicos ainda são os mesmos. O que mudou é que agora é conhecido e aproximado por causa da tecnologia, né, principalmente. Tá lá, aumento das relações entre os países. Por que aumento das relações? Porque antes do começo da globalização, os países estavam isolados, né? Praticamente cada um ali no seu cantinho. Imagina antes das navegações, antes de tudo, né? Era tudo muito distante para viajar, era só com animais, não tinha os barcos eram frágeis, então não dava para fazer viagens longas, né? Eram só viagens curtas, de pouca distância, né? Por exemplo, precisava atravessar uma montanha, não tinha estrada, não tinha túnel, você tinha que ir desbravando, então era tudo mais longe, mais distante, né? O continente americano, ele ficou isolado por milhares e milhares de anos, porque é, não tinha como os habitantes de outros continentes chegarem aqui, nem os que viviam aqui iam para lá. Então ficou centenas, milhares de anos isolados as várias regiões do mundo, né? E com a globalização, com essa aproximação, esse aumento das relações, isso vai
acontecendo cada vez mais, né? Então, essas relações são econômicas, principalmente, né? Então, a troca comercial, então, o Brasil vende café para a Europa, compra é, produtos industrializados dos Estados Unidos, da China, não sei o que lá, é isso, tá? Relações econômicas. Mas também, além disso, relações sociais, né? Então, uma pessoa, um missionário de uma igreja que vai para, aqui do Brasil, que vai para a África para catequizar e ajudar as pessoas lá, ou uma empresa que vai para outro país abrir lá e gera emprego naquele outro país, pode ser isso. Cultural, né? O fato da cultura de outros países, né? Ir para outro, né? Então, por exemplo, nós assistimos filmes, normalmente filme da onde? Americano, né? Hollywood, ou hoje em dia é muito comum os animes, né? O pessoal assiste anime japonês, Naruto, Dragon Ball, e por aí vai, né? Então, nós estamos trocando aspectos das nossas culturas, né? O pessoal, quando você pergunta, Brasil, o que você sabe do Brasil? Samba, futebol e pessoas bonitas, né? Carnaval. Então, por quê? É aspecto da nossa cultura que foi levado para fora, que chegou até eles, né? E o político também, né? As relações políticas, as relações entre os países, os blocos econômicos, a ONU e por aí vai, tá? Então, lá, com o avanço da tecnologia, principalmente dos sistemas de comunicação informática e o avanço, advento da internet, ou seja, o surgimento da internet, a globalização é cada vez mais intensa, né? Se ela é o aumento das relações, com tudo isso que está surgindo, todo o avanço da economia, da tecnologia, cada vez mais os países estão se relacionando, né? Hoje você pode, claro, tem a barreira da língua, mas você pode se comunicar com alguém lá da China da mesma forma que nós estamos nos comunicando aqui, cada um na sua casa, de forma instantânea, né? Olha aqui, eu estou dando aula para vocês, eu estou no meu quarto aqui sentado, olhando aqui pela janela, tudo iluminadinho, vocês estão aí no seu quarto, na sala, deitado no sofá, sentado na mesa da cozinha, sei lá, na área, em qualquer lugar. E nós estamos trocando, fazendo essa aula, né? A integração econômica e cultural ficou ainda maior, né? Então, hoje, todos os países são interrelacionados, dependentes e tudo mais, tá? Estou só vendo aqui que é uma mensagem aqui no grupo dos professores, né? Então, ó, essa imagem nos mostra bem como é que é essa globalização, as relações, as linhas ligando ó, o mundo todo e as pessoas, né? As pessoas conectadas no mundo todo, né? A internet ajuda muito nesse sentido, né? Outra forma de entender isso seria você pensar numa rede de pesca, tá? Não a rede de dormir e descansar. Imagina a rede de pesca. Ela é formada por várias linhas entrelaçadas, né? Formando os quadradinhos, né? A globalização seria o mesmo, um mundo ligado como se fosse uma rede, todo conectado, todos os pontos conectados direta ou indiretamente, né? Então, ó, nós vamos ver que a globalização ela tem quatro fases, tá? Por que quatro fases? Porque cada fase vai ter uma fase de como que fala, de criação, tá? De desenvolvimento da globalização para ela chegar no que ela é hoje, tá? Então, a primeira fase, ela vai começar lá no século XV, né, 1400, né, com as grandes navegações, e vai durar até o começo da Revolução Industrial no século XVIII, 1700 e pouco, tá? Por quê? Até então, o mundo não era conectado, tá? O mundo estava totalmente separado, né, uns dos outros, né? Cada região do mundo isolada do resto do mundo, né? Então, nós vamos ver que essa primeira fase da globalização é quando esse isolamento é quebrado e as pessoas finalmente, o mundo como um todo passa a ter um contato mais direto, mesmo que ainda fosse algo muito demorado, muito difícil por causa da tecnologia que ainda era na época, né?
Então, isso vai começar com a expansão marítima europeia, né? E as descobertas, né? A descoberta do continente americano, lá da Oceania, a ocupação, né? A colonização da América. Então, isso vai levar a uma transformação da estrutura social, né? Então, lá, não se pode dizer que antes havia uma globalização, uma vez que o predomínio era do isolamento das sociedades. Então, estava todo mundo isolado, com a economia autônoma, né, dependente de só deles mesmos, né, agricultura, pecuária e tal, entre eles ali, e pouco ou nada integrados entre si, porque demorava muito para ir de um lugar para outro. Quer dizer que o pessoal da África não sabia do pessoal da Ásia, o pessoal da Ásia não sabia do pessoal da Europa? Ainda já tinha algum contato, mas como era muito difícil ir de um lugar para outro, eles sabiam da existência dos outros povos, das outras regiões, mas era muito difícil. Então era muito, não era comum as pessoas viajarem, né? Quando só viajava quando era realmente necessário, né? E aí, ó, durante o fim do século XV, início do século XVI, então 1400, 1500, o avanço das navegações consolidou a implosão do sistema mundo. O sistema mundo é esse mundo isolado. É, Era esse mundo isolado que passa a ser um mundo todo conectado. Antes nós chamávamos de aldeia global, né? Cada território, né? Aldeias globais, cada território isolado. Agora nós temos um sistema mundo, quer dizer, o mundo está conectado, né? Olha lá, meios de transporte e comunicação conheceram seus primeiros grandes avanços, né? Com as caravelas, né? Que eram os navios que podiam viajar no mar profundo, podiam fazer a travessia, né, do Oceano Atlântico e tudo mais, né? Por quê? Até então, o navio ele tinha que ir fazendo paradas, ele tinha que andar próximo da costa, as embarcações, porque elas não tinham a tecnologia suficiente, tá? Então, vocês vão ver que cada fase tem uma inovação, tem inovações tecnológicas, né? Tecnologia que vai surgir, que vai facilitar a expansão do mundo, e, em alguns casos, uso diferente de energias, tá? Então, por exemplo, nessa primeira, energia do vento, né? Energia das águas, dos animais, ainda muito da força do ser humano, né? Porque ainda era um trabalho manual. Aqui na segunda fase, que é da Revolução Industrial, lá em 1700 até a Segunda Guerra Mundial, nós já temos uma gama, uma grande variedade de inovações. Então, lá, é, nós vamos ter, ó, a criação de fusão das ferrovias, né, a estrada de ferro, né, os trens, o telégrafo, que é o precursor do o telefone em si, né, automóvel, avião, né, porque nós vamos ter a criação do motor a combustão, porque aqui nós temos o desenvolvimento do uso do carvão mineral e no finalzinho do petróleo, tá, que vão dar origem a tudo isso, tá? E aí, nesse período, nós temos o chamado capitalismo industrial, tá? Que é a indústria mesmo, a revolução industrial, o surgimento das fábricas, das indústrias e a colonização europeia da Ásia e da África, né? Que a gente já falou sobre isso, né? Os países lá fora, Espanha e Portugal, queriam ter territórios, né, fora da Europa e vão colonizar os países da Ásia e da África, né? Vai ser nesse período. Então, os períodos da globalização também estão ligados com as outras questões, né? Então, é uma nova fase que é o capitalismo industrial, que vai ser a base para o capitalismo financeiro, tá? E todas essas inovações. Se antes, olha lá, primeiro, antes da primeira fase, toda viagem era feita só de a pé ou de cavalo, né? De carroça, ou em embarcações simples. Na primeira fase, nós já temos navios mais avançados, tecnologias que permitem uma viagem mais rápida, mas mesmo assim leva anos, meses, anos para fazer uma viagem. Aqui nós já temos motor, já temos avião, já temos a ferrovia, então as viagens não levam anos, ela leva no máximo alguns meses, né? Já temos navios com motor a combustão no final, né, desse período. Segunda Guerra Mundial já está usando petróleo, já tem aviões, então já se pode fazer uma viagem em questão de dias, de horas, dependendo da distância, né?
já tem o uso da energia elétrica, tá? Aqui que não está falando, né? Então, a comunicação, se antes era uma carta que levava meses para chegar, agora já tem a telefonia, então você pode ligar, né, e falar quase imediatamente. Então, novas inovações. Terceira fase da Segunda Guerra Mundial até o fim da Guerra Fria, né? E o fim da União Soviética, né? Esse período foi marcado pela Guerra Fria, né? A bipolaridade que a gente já falou lá, né? A disputa de poder entre Estados Unidos e União Soviética, né? A Guerra Fria gera um pânico no mundo todo, né? Por causa da suposta guerra nuclear, que é a nova energia desse período, a energia nuclear com a fusão ou a fissão dos átomos, né? E nessa época nós vamos ter nós podemos dizer que é a época com o maior número de avanços tecnológicos, né? Que nós vamos ter por causa da corrida armamentista e a corrida espacial. O que foi isso, professor? Eu já comentei com vocês. A corrida armamentista foi a disputa, né, a corrida entre Estados Unidos, Canadá e União Soviética para desenvolver novas armas, né, para ser mais poderoso que o outro. Isso levou ao surgimento de vários equipamentos, várias coisas que nós usamos hoje. E o mesmo a corrida espacial, para ver quem chegava primeiro à Lua, né? Que os Estados Unidos ganhou, ele foi o primeiro, né? Por causa disso, nós temos coisas como o velcro, o Teflon e várias outras coisas que nós usamos hoje em dia. Então, muita tecnologia surgiu nessa época por causa disso, né? E também por causa da terceira revolução industrial, que é a revolução técnico-científica informacional. Se é na primeira revolução industrial foi a revolução da criação das indústrias e a segunda das empresas, que nós vamos falar depois sobre isso, a terceira é o crescimento, é o desenvolvimento da informática, tá? A criação dos computadores, da internet, da robótica, tá? Tudo vai ser nessa época ali, década de 70, década de 80. A internet, pessoal, que nós usamos hoje, vai surgir ali na década de 70, 80. Ela vai ser criada por cientistas para a troca de informações entre faculdades, universidades, tá? Só que aí, com o tempo, ela ganha espaço e se torna uma coisa que é usada para qualquer coisa hoje em dia, né? Inclusive para coisas contra a lei, né? Então, esse é a época do maior desenvolvimento da informação e da tecnologia das três, tá? E hoje nós estamos na quarta fase, que é a nova ordem mundial, o mundo pós-União Soviética, né, pós-socialismo, em que o sistema capitalista é o sistema predominante, mesmo aqueles que se dizem socialistas ainda hoje tem uma economia capitalista, é o caso da China mesmo, é um caso desse, mesmo que seja um capitalismo planificado, ou seja, é capitalista, tem empresas, tem indústrias e tudo mais, mas é controlado pelo governo, tá? São empresas, são indústrias estatizadas, estatais, tá? Controladas pelo governo, pelo Estado, tá? A principal característica dessa época é a consolidação do sistema de globalização por meio da mundialização. Nós vamos falar do capitalismo, né? E aí nós temos o encurtamento de distância e o aceleramento do tempo, cada vez novas tecnologias. Então, todo dia está saindo um celular novo, um computador novo, uma nova tecnologia. Estão descobrindo alguma coisa que ainda não se tinha descoberto. Também, até em outras áreas, a área de medicina, tudo mais. Cada dia está mais fácil viajar, né? Nós já tínhamos aviões, já tínhamos navios. Agora, além de tê-los, está mais barato, porque a economia está mais pulsante, então é mais fácil, mais barato você viajar, né? E aí nós temos a consolidação dos Estados Unidos como grande poder econômico militar, né? Nós chamamos de unipolar, mundo unipolar, quando os Estados Unidos se tornou o grande polo de poder, mas hoje, né, com o tempo nós já temos polos secundários, né? Então, União Europeia, China, Rússia, o próprio Brasil aqui na América do Sul, é um polo de poder econômico e militar, tá? Por mais que não pareça. E aí, o que é a mundialização, professor? Mundialização, ele é muito sinônimo, ele muitas vezes é considerado um sinônimo da globalização.
mas ele é um processo um pouco diferente. Quando a gente fala de mundialização, olha lá, nós estamos falando sobre a incorporação e assimilação, ou seja, passa a fazer parte, tá? De nós, do nosso dia a dia, de hábitos e costumes de outros lugares do mundo, que acarreta a mudança no nosso no modo de vida. Então, aquela pessoa que passa a ter o costume de comer comida japonesa, não é uma comida sushi, não é uma comida daqui, é uma comida do Japão. Mas ele passou, ele tem ali na cidade dele, ele gosta, ele passa a comer, pelo menos uma vez, duas vezes ao mês. Então ele adquiriu o hábito de comer algo que é de outro país, é algo da cultura deles que agora faz parte dos nossos costumes, do costume, do hábito daquela pessoa, né? A pessoa tem o hábito de ouvir música country americana. Por mais que nós tenhamos a música sertaneja, a música country é de origem americana. Se ele tem o hábito de ouvir essa música, ele incorporou um hábito norte-americano, estadunidense. Então, ele é um processo de mundialização. É quando você assimila hábito e costume de outro lugar do mundo, né? Usar, por exemplo, uma roupa que é típica de outro lugar do mundo, né? Por exemplo, aqui na época do Brasil colonial tinha muito isso, né? O pessoal usava as roupas da moda francesa, falava o francês, né? Tudo era na França, que era a base da cultura daquela época. Hoje, nós usamos, fazemos, consumimos produtos, cultura americana, né? Então, nós pegamos muito daquilo lá, né? O hábito de assistir, de ler mangá ou de assistir anime, né? É algo que é da cultura japonesa, mas muitos agora já fazem isso no dia a dia, né? E aí isso faz parte, né? As meninas que gostam de ouvir K-pop, né? É algo da cultura coreana, mas agora já faz parte da sua modo de vida. Então é algo que é da mundialização, entendeu? Então a mundialização é hábito e costume, tá? Enquanto que a globalização ela vai pegar economia, tecnologia, entre outras coisas. Isso pode fazer parte da mundialização? Pode, mas desde que esteja relacionado com hábitos e costumes. Então, se você compra um computador vindo dos Estados Unidos, é globalização, tá? Você está consumindo algo que veio deles, né? Ou se você tá. Agora você decide aprender o inglês, porque você quer ir lá conhecer. É a mundialização. Você usa certos tipos de roupa porque aquele determinado artista norte-americano usa. É mundialização. Você está adquirindo um hábito, tá? E, olha lá, todo mundo interligado, se conectando, trocando informações. E a internacionalização, ele pode ser aplicado em várias áreas. É aquilo que torna internacional, que não está mais ligado apenas ao país, né? Então, é a troca econômica, política, cultural, que está relacionado a tudo isso, né? Então, aí pode ser acordo entre empresas, né? Acordo que vai sair da fronteira do país, né? É, que está relacionado, mas não é a mesma coisa que o comércio exterior, tá? Que quer dizer comércio internacional, que é importação e exportação. A internacionalização é um processo mais amplo, né? Que está relacionado com a questão dos costumes. Por exemplo, a questão da Havaiana, tá? A sandália havaiana. É algo que surgiu aqui no Brasil, ganhou conhecimento, passou a fazer parte dos hábitos e costumes brasileiros. E aí eles começaram a vender fora, Estados Unidos, Europa, e ela ganhou fama. E hoje é visto como algo, o pessoal compra, usa para fora, então passou a fazer parte. É mundialização. Eles pegaram o costume de usar algo que era nosso. Mas ele está sendo vendido pela empresa brasileira fora. Isso é internacionalização. É a venda, é a saída de algo que é nosso, de um produto, para fora, né? Para outros países, tá? Então, vamos coisar lá de novo. Globalização, o aumento das relações entre os países por causa do avanço da tecnologia, do transporte e da comunicação. Mundialização, a assimilação de hábitos e costumes
de outros lugares do mundo, que muda nosso modo de vida. E a internacionalização é a troca de produtos, né? As trocas econômicas, políticas e culturais relacionadas com o comércio, com a venda de produtos do país de origem, tá? Então lá, produto brasileiro sendo vendido para a África, para a Ásia, para a Oceania e tudo mais, tá? Certo? É isso. Ai, gente, cadê esse povo? Saiu tudo? Que é isso? Beleza. Fazer o quê, né? Bom, gente, é isso, tá? Vocês ainda estão aí?